Oi pessoal, bom dia! Hoje eu estou aqui para falar sobre o manacá da serra. Essa planta muito bonita que a gente anda vendo aí pela cidade, toda florida e que encanta a todos nós, né? É aquele ali, ó. Eu estou gravando aqui porque ele está muito alto. Se eu ficar lá perto não dá para filmar direito. Quando eu comprei, eu não comprei só aquele, eu comprei 4. Acontece que eu plantei fora de tempo. Eu plantei numa época que estava fazendo muito frio e ventando bastante, e ele parecia murcho dentro da vasilha. Eu peguei e pensei, eu vou plantar logo, porque senão ele vai morrer. E plantei, mas não adiantou. Morreram 3, rapidamente foram secando e só me restou aquele. Como sempre, eu gosto de fazer mais mudas. Eu procurei na internet e tentei de diversas formas que tinha na internet, mas nada dava certo. Também eu não encontrei ninguém que satisfatoriamente me mostrasse que realmente tinha obtido sucesso. E ele ficou assim com um formato meio feio. Eu fiz alporquia, eu fiz estaquia, eu tentei por sementes, sabe? Foi assim muitas tentativas, até que finalmente, depois de alguns anos, eu vou dizer. E aí, como eu consegui fazer as mudinhas, eu quis gravar esse vídeo mostrando para vocês como é que eu fiz para conseguir essas mudas. Pois é, eu já tentei várias vezes fazer a muda do galho dessa maneira, assim, mais grossinho. Eu olho dentro da estufa, aí esses brotinhos aqui seca todinho e aqui fica a madeirinha fica tão seca que dá para quebrar, e eu não consigo fazer muda. As mudas que eu consegui fazer foi assim, ó, tirando as pontinhas, né? Eu não sei nem se dá para tirar. Aí, tira as pontinhas, essas pontinhas novinhas, que o pessoal fala que é estaca de ponteiro, né? Aí eu retiro essas folhas, eu corto aqui e deixo só esse brotinho. Aí eu vou colocar na terra, enfiar até aqui assim. Aí eu coloquei no saquinho. Isso aqui demora aproximadamente umas 2 semanas para a gente ver se pegou ou se não. Se pegou, ela vai continuar com as folhinhas bem verdes e a gente vai ver os brotinhos saindo aqui da folhinha, né? Se não pegou, ela vai murchar e as folhas vai estar tudo caído. Com 2 semanas é o suficiente. Aqui a terra eu preparei, foi terra vermelha com areia, meio a meio, né? 50% areia e 50% terra vermelha. Eu vou colocar na estufa e ficar controlando a umidade. Normalmente não há necessidade de repor água. Aqui o substrato, a terra, né, que eu plantei, tá bem molhadinha. Então isso aqui vai ser o suficiente para as mudas enraizarem. Essa estufa vocês podem ver em outro vídeo que eu gravei. Eu sempre estou fazendo esse esquema dessa estufazinha, que é muito bom e funciona muito bem para diversos tipos de planta. Essas aqui são as sementinhas que caem da árvore. A sementinha fica armazenada aqui dentro. Ele ainda nem tá seco, acabou de cair. Tá fechadinho. Eu vou armazenar em um lugar e deixar ele secar para depois eu semear numa vasilhinha pequenininha, cobrir e esperar germinar. As sementinhas, esse pozinho aqui, ó.
eu vou jogar por cima, ó. Dá pra ver o pozinho, não dá? Ó. Eu vou colocar esse plástico filme. Eu não vou cobrir, a sementinha vai ficar por cima, porque ela é minúscula. Então, eu vou cobrir com esse plástico filme e fechar com a borracha. Eu vou deixar na sombra até germinar. Essa daqui eu fiz alguns dias atrás. Alguns dias não, eu fiz há uns 2 dias. Não tá germinada. Essa daqui, esse é uma vasilha de sorvete aqui da minha região. Eu não sei se todos os lugares existe esse tipo de vasilhame, né? Aí, essa daqui não precisa de eu colocar o plástico. Eu tampo com ela mesma. Aí, pode ver as gotículas. Então, não haverá necessidade dessa maneira de ficar repondo água. Só a água que já estava lá. Já tem alguma coisa que já germinou, mas eu não sei se são sementes ou se são praguinhas mesmo do substrato, né? Isso eu vou ver só mais tarde. Essas latinhas de margarina também eu fiz da mesma forma. Aí, aqui só por cima é transparente. Também já tem alguma coisa germinada, mas ainda tem sementinha por cima aqui, né? Então acho que isso aqui é mato. Não deve ser o manacá da serra. Essa outra também. Aí, as sementinhas estão aqui e eu tô aguardando. São 6 mudas. 2 já estão bem desenvolvidas e tá com a primeira floração. Vejam só quantos botões ela tem para abrir. As 2 mudas, né? São 2 mudas maiores. Com bastante galhos já, muitos botões. E a primeira flor. Aqui tá dentro desses saquinhos, né? Eu fiz as mudas colocando na estufa. Tem vídeo delas bem pequenininhas ainda. Eu tô querendo trocar elas de saco, porque as raízes já estão todas de fora aqui dentro desse saquinho. E elas não estão assim com um desenvolvimento muito bom, né? E eu só quero colocá-las na terra, né? Quando começar a primavera, época da chuva. Porque agora, se eu colocar, eu vou correr o risco de perder essas mudinhas, né? Elas podem morrer, podem não aguentar. E aí eu vou colocar primeiro um saco de arroz, como eu coloquei aquelas ali, né? E essa também. Eu coloquei o substrato aqui dentro desse saco de arroz, né? Eu vou retirar a embalagem. Realmente está com muitas raízes. Eu não sei se é melhor desmanchar um pouquinho. Aqui, só um pouquinho, eu não vou destruir muito as raízes. Vê como tem muita raiz, né? Bastante, né? Então, eu vou colocar nesse saco aqui. Opa! Essa terra tá adubada com fertilizante e tem muita folha debaixo das árvores, tentando fazer
um substrato um pouco parecido com o que ela é de origem, né? Retirando as outras mudinhas para a gente verificar como que tá as raízes. Bastante raiz também, né? Muito, muito, muito. Também da mesma forma, muita raiz. Então, gente, ó, eu gosto de mostrar a verdade no meu canal. Então, quando eu mostro, eu realmente consegui. E eu nunca vi na internet ninguém mostrando que conseguiu fazer mudas de manacá, mostrando as raízes, né? Ó, pode ver que realmente tem muita raiz. Aqui, a diferença que eu percebi tá nítida. Essa foi feita por estaquia de galinho, de ponta de galinho, e essa foi feita por semente. Percebo uma nítida diferença no tamanho das folhas. Quanta diferença, né? Ó, também aí a cor da folha, né? Muito mais verdinha. Estrutura assim de planta já mais velhinha. Talvez por isso ela já tenha florido. Essa daqui, ó, a brotação é muito vermelhinha, muito novinha. Apesar dela estar bem grandinha e cheia de galhos, dá a impressão que ela deve demorar a florir. Vamos ver quanto tempo ela leva para florir, né? Então isso aí é coisa assim que eu tô percebendo. E eu vou analisar da agora para frente o que vai acontecer com uma e com outra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que eu tenha servido de inspiração para vocês. E que se vocês tentarem, que obtenham sucesso como eu obtive. Se vocês gostarem do vídeo ou tenham gostado do vídeo, deixe o like para mim e até um próximo vídeo.